Tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou o Marcial Farias e é muito bom ter você aqui mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Hoje você viu que eu troquei de Bíblia, né? Não é mais aquela minha Bordeaux, ela está ali, aqui atrás, aqui na minha galeria de livros e Bíblias que eu gosto. E eu troquei por esta aqui, comecei a ler ontem e falei, vou gravar com essa hoje. E esta aqui é a tradução Revista e Corrigida, João Ferreira de Almeida. Também uma boa versão. Lembrando que eu estava usando a Bíblia na linguagem de hoje. Mas vamos estudar um pouquinho da Palavra de Deus. Você já percebeu que parece que a Bíblia está sendo usada como um self-service? Pois bem, é sobre este tema que vamos falar hoje. Jesus, em todo o seu ministério terrestre, ele fez questão de deixar como exemplo para os seus discípulos lá atrás e para nós hoje que sim, era possível cumprir todas as leis que estão contidas aqui na Bíblia, registradas por Deus mediante o poder do Espírito Santo em sua palavra. Sempre que Jesus buscava ensinar sobre o infinito amor de Deus, ele seguia alicerçado no que estava escrito na sua lei e na lei dos profetas. Lembrando que a lei aqui mencionada muitas vezes por Jesus, eram os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, escrito por Moisés. Quando paramos para analisar os fatos descritos em Mateus 28 e Lucas 24, que trata do primeiro dia da semana, o domingo, quando as mulheres foram até o sepulcro de Jesus para ali preparar o corpo de Jesus e não o encontraram, o sepulcro estava vazio, a Bíblia diz que elas ficaram perplexas. Lucas relata isso no versículo 4 do capítulo 24. E o relato segue dizendo que os 2 anjos que apareceram disseram para elas o seguinte: não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Lucas 24, versículos 6 e 7. Não vamos aqui hoje no estudo de hoje nos deter no relato dos anjos sobre o milagre da ressurreição de Jesus, mas na frase que veio antes. Eles disseram para aquelas 2 mulheres: lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia. Na minha tradução, esse versículo ficaria mais ou menos assim: lembrem-se, Jesus ensinou na Bíblia sobre isso. Em todo momento que teve com os seus discípulos e com a multidão que o seguia, Jesus procurava trazer o olhar e o coração deles para a simplicidade da palavra de Deus e mostrar que todo o seu conteúdo falava sobre ele e sobre o seu ministério redentor aqui na terra. E mesmo mediante a sua contínua ministração da palavra de Deus, ainda foi preciso que logo após a sua ressurreição, Jesus, por 2 ocasiões, aparecesse aos seus discípulos para mais uma vez explicar o significado do seu ministério terrestre. A primeira vez, ele aparece a 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. Isso está lá em Lucas capítulo 24, verso 27, que diz... E eu vou abrir aqui na Bíblia, Lucas 24, 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E na segunda vez, logo depois, também Lucas 24, só que agora o versículo 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Nestas 2 situações, precisamos ficar atentos ao que o próprio Jesus falou, que é muito importante para o nosso estudo de hoje. Primeiro, em Lucas 24, 27, ele disse: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Segundo ponto, Lucas 24, 44, quando ele diz: são estas as palavras que vos disse ainda estando convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Na primeira situação, temos a frase todas as Escrituras. E na segunda, na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Jesus aqui disse a mesma coisa nos 2 casos, pois os escritos de Moisés, dos profetas e dos salmos era a Bíblia de sua época. Logo, nem eu nem você temos o poder de escolher
qual parte das Escrituras Sagradas serão as melhores para a nossa vida, pois toda ela testifica de Jesus. João 5,39 diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você consegue entender? Não dá para escolher na Bíblia qual a parte dela é importante para a minha vida. Toda ela é a inspiração de Deus. Às vezes você fica com o Deus é amor. Que bom, Deus é amor. E às vezes quer se esquecer que Deus também é justiça. Você às vezes quer ficar com a parte bela da Bíblia, a poética da Bíblia, mas a Bíblia também traz responsabilidades. A Bíblia também traz repreensões quando necessárias para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Precisamos estar atentos a não fazer da Bíblia um livro de escolhas pessoais. A Bíblia é um livro que transforma, porque dela sai a palavra de Deus para a transformação da nossa vida. Quando eu acho que só partes boas que me interessam devem ser praticadas, eu estou jogando fora a oportunidade de ser transformado pelo poder de Deus. Este foi o nosso tema de hoje. E você sabe que eu sigo orando por você e por todos os pedidos que chegam pelo WhatsApp, que está em algum lugar aqui da tela aparecendo e também está na descrição do vídeo. E hoje eu quero orar pelo Dionísio Adolfo, José Luiz de Oliveira e pela Luciene Vidigal. Lembrando que é sempre ao 12h12. Eu vou estar orando por você e eu gostaria que você também orasse por mim. Mas tem a dica ainda. A dica de hoje é, por favor, pare de escolher só o que lhe agrada ouvir da palavra de Deus. Até mesmo os puxões de orelhas nos conduzem para pastos verdejantes. Foi assim com o rei Davi. Essa é a dica. Fica em paz, fica com Deus. Nos vemos amanhã. E não esqueça, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Fica com Deus.